não só improvável, como é uma crença de mães, e isso eu escuto bastante de gente que vem comentar comigo, mulheres que vêm comentar comigo, falando assim, cara, você é uma inspiração pra mim, porque eu tenho muito medo de ter filho, porque eu acho que eu vou ter que parar de trabalhar. Bruna, muito obrigada por ter topado fazer esse episódio comigo. Eu e a Bruna, a Imagina. gente se conhece desde. Agora já tem uns 2 anos, né, Bru? Sim, sim. Foi quando a gente trabalhava juntos para um grande influenciador aí, o nome vocês já devem até saber. E nasceu uma bela amizade disso, né? E a gente está sempre se apoiando de longe e de perto. Quando eu estive em Barcelona foi um momento muito legal e eu presenciei uma fase muito importante na vida da Bruna de transição muito grande. Mas assim como eu, essa transição não começou aí, né? Começou com uma primeira Não. transição muito maior quando ela saiu do Brasil para a Espanha. E eu queria saber um pouquinho dessa sua história, Bru, como é que você fez para, né, começar a realizar esse seu sonho de morar fora? Eu sei que na época você também tinha um sonho paralelo profissional de trabalhar com produção audiovisual internacional. E Uhum, nesse podcast a gente compartilha muito, né, as ferramentas internas e externas que a gente usa nessa caminhada para a realização dos sonhos, até a gente, né, sonhar com coisas novas, porque nunca acaba, não existe um destino final. Então, se você puder uhum. contar um pouquinho para a gente como foi esse processo, seria ótimo. Legal. É até estranho você falar Bruna, porque a gente sempre se trata como amiga. Amiga. A gente se conhece, né? Enfim, esses dois É. anos, na verdade, 2 anos parece que foram 10, né? Mas tudo bem. Então, deixa eu pensar. Como é que começou? Eu morava em Florianópolis, Ok. então sempre gostei de cinema, sabia que eu queria trabalhar nessa área né, de audiovisual. Achava que em Florianópolis eu não ia conseguir sobreviver com cinema em si. Eu não via muito futuro ali, assim, financeiro mesmo, assim, né, de sobreviver mesmo disso. Eu achava que eu ia passar muito perrengue e eu não estava afim de passar por isso. Então, eu vi que dentro desse meio, né, eu busquei qual seria a minha situação ideal dentro desse escopo que eu queria trabalhar. Então, eu fui Uhum. para a faculdade de Publicidade e Propaganda, que eu pensei, beleza, eu não vou trabalhar com cinema, mas vou trabalhar com audiovisual em si, vou fazer comercial, né, e tudo mais. Só que a gente tem que pensar que era uma época, né, eu tenho hoje quase 35 anos, então eu fiz minha faculdade nem, sei lá, tava ali com 17, 18, né, não existia toda essa facilidade, não existia smartphone, não existia, o iPhone não existia isso, né, então assim, para você trabalhar com audiovisual, você tinha que comprar uma câmera muito cara, né, Uhum. não existia uma câmera mais ou menos boa, era uma câmera de foto ou era uma câmera de vídeo. Então, era uma realidade completamente diferente. Eu pensei, ok, para eu chegar nesse lugar, eu vou ter que comprar uma câmera muito cara, ou eu vou ter que trabalhar dentro de uma produtora. Não Uhum. existia você ser uma produtora de uma pessoa só. Não existia aquilo. Então, eu fui para a faculdade e tudo mais, terminei a faculdade de Publicidade e Propaganda. No final da faculdade, eu já sabia que eu não queria trabalhar em agência, né, e tudo mais. Só que o que aconteceu, quase no final da minha faculdade, eu engravidei. Eu tinha 20 anos, né? E tive meu primeiro filho, que hoje tá com 14 anos já. Então, é uma loucura. Não dá para acreditar. Não dá pra acreditar. É, então, ali, eu acho que foi a primeira vez que eu tive que pensar, e muito cedo, né? Que não fazia sentido para mim trabalhar num lugar do 9 às 5, não fazia sentido. Eu fiz isso durante um ano. Uhum. E ali eu tive a resposta muito rápida que não fazia sentido, porque eu simplesmente não, aquele ano eu praticamente não vi o meu filho crescer, eu não vi, não era eu que dava almoço para ele, não era eu que levava na escola, não era eu que fazia tudo, né? E eu ainda tinha que terminar minha faculdade né, mais meio período, meio ano que eu precisava, ou um ano, não lembro mais. Então eu pensei assim, beleza, isso não é para mim. Então, o meu Uhum. gatilho de ser autônoma, né, de trabalhar por conta, ele veio por causa do meu filho. Acho que cada um tem o seu, né, o seu gatilho, o momento que você, né, realiza que não é isso, não é para mim. Para mim veio muito cedo por causa dele. Muito cedo para a época, né? Porque Sim. hoje o jovem de hoje já sabe que ele não quer trabalhar. Alguns querem perfil, ok, mas É. é muito mais fácil. Naquela época não era. Para você empreender, você tinha que ter uma empresa, ter um Sim. espaço.
né? Uhum. Tanto que uma época eu abri um escritório e nem eu queria ir para aquele lugar, entende? Foi a pior cagada que eu fiz. Assim, eu falei, nossa, nem eu quero estar aqui. Tem dia que eu quero trabalhar na minha cama, tem dia que eu quero trabalhar do escritório, tem dia que eu quero trabalhar do shopping, num café, qualquer lugar. Nem eu queria estar naquele lugar. Então, mas as coisas elas tiveram que se. Eu tive que ir sentindo as coisas, né? De novo, era uma época que você era um matagal, você tinha que vir com facão, né? Era meio que isso, assim, provando as coisas. E aí, então, isso para mim veio muito cedo. Eu queria trabalhar com audiovisual, já tinha muita certeza disso. O cinema em si, para mim, era uma coisa ainda muito distante, porque eu não conseguia enxergar onde que eu ia, como que eu ia conseguir fazer dinheiro com aquilo. Ainda era uma coisa Uhum. difícil, assim. Mas eu tinha duas vontades em comum, que era viajar. Eu queria muito viajar, sempre foi meu sonho. Teve uma época que meu pai, eu desde muito nova, né, eu falava sobre isso, e meu pai falava assim, mas quando que essa menina vai parar de pensar em viajar? Meu pai muito correto, assim, muito, sabe, formal, e trabalhou na mesma empresa por muitos anos, engenheiro. Quando essa menina vai parar de pensar em viajar? Eu falei, acho que nunca, nunca vou parar. E eu sabia que eu tinha essas duas coisas em comum. Eu queria viajar e eu queria trabalhar com um vídeo. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito óbvia, né? Eu uni essas duas coisas. De novo, hoje é uma maneira. Hoje está muito mais fácil pensar, né? Ah, vou unir isso daqui com isso daqui, vou, né, fundir uma outra coisa e vai dar certo e é isso e tal. Porque eu acho que as pessoas, no geral, elas são mais abertas a pensar de uma maneira mais criativa. Só que Sim. naquela época não era, não era. Então, eu sempre busquei o meu ideal. Qual é o que, que é a melhor coisa que eu posso fazer hoje? Onde é o mais perto do que eu quero chegar, né? Onde é o mais perto da onde eu quero chegar, né? Então, normalmente as pessoas pensam assim, né? Ah, eu vou primeiro dar um passinho aqui, depois eu vou aqui, depois aqui. Não, eu pensava assim, ok, eu quero chegar aqui. Então, eu posso fazer o passo daqui? Não. Ah, isso daqui eu posso? Não. Isso que eu Não. consigo fazer? Aqui eu consigo chegar. Então, eu vou começar daqui. Eu não vou começar ali de baixo, né? Ah, legal. Uhum. Basicamente, você faz o caminho inverso, né? Só que você Sim. só consegue fazer isso se você sabe aonde você quer chegar, É. né? Senão, se você Uhum. tá indo para um lugar que você não sabe onde é, não adianta. Então, eu sabia que eu tinha essas duas coisas que eu queria trabalhar e comecei a buscar através disso. Uhum. O que que aconteceu? Em Florianópolis, no sul, tem um polo têxtil muito grande. Então, foi uma época que explodiu esse fashion film, né? E era uma época que não se falava tanto. O fashion film, ele era como, dentro de agência de publicidade, ele era quase que um presente que a agência dava para as marcas, sabe? Então, assim, Uhum. bota lá a estagiária para fazer, que ela faz, e tá tudo bem, né? E aí eu entrei numa. Não era uma agência, mas ela fazia meio que um papel de agência, mas era uma revista independente, assim, que existia. E eu entrei com mídias sociais, um desastre completo. Não, completo. Eu não sabia o que eu estava fazendo lá dentro, assim, não fazia ideia. E aí chegou um dia, eu obviamente seria demitida, isso já era fato, assim, um fato. Chegou na última reunião que eu pensei, beleza, é a última reunião de uma sexta-feira, sei lá. Segunda-feira eu vou embora, porque tá horroroso isso daqui que eu tô fazendo, lógico. E aí, na reunião, nem comigo, assim, eles estavam me ignorando total. E aí chegou, né, a dona, né, a chefe, na sala, porque a gente tem uns vídeos para fazer e tal, e, poxa, vamos chamar o fulano para fazer orçamento, de editar os vídeos, não sei o quê. Aí eu levantei a mão assim, como, né, então, olha só, eu sei editar vídeo. Aí todo mundo me olhou, mas você nunca falou disso? Eu falei, não, eu sei, assim, mais ou menos eu sei. E é muito louco pensar que, tipo, eu me candidatei a uma vaga de redes sociais, sendo Uhum. que eu não sabia fazer aquilo e eu não tive coragem de me candidatar para alguma vaga ou, sabe, para algum lugar de edição de vídeo e tal. E aí eu cheguei, pensando agora e depois mais tarde também pensando nisso, eu acho que a gente tem um medo tão grande de falhar no que a gente realmente quer, que a gente prefere falhar em alguma coisa que a gente não quer, sabe? É. Porque dói menos. Eu acho que é meio isso, assim, dói menos. Então, se eu falhar aqui, tá tudo bem. Já não era o que eu queria mesmo, então tá tudo bem. É. Enfim, Aí, todo mundo me olhou, mas como você nunca avisou, falou isso? Não, tá, tudo bem, vamos. Entrei, tal, né, comecei a editar os vídeos. É, Cara, e ali foi onde o negócio explodiu, assim, né, porque eu comecei a Uhum. fazer isso, ainda era algo que a própria agência, né, essa revista, enfim, não ganhava dinheiro, então era assim, faça as fotos com a gente e a gente te dá de brinde um vídeo. Então, o meu trabalho era
Eles editaram um estavam no vídeo de lucro, brinde. né? De ter uma estagiária que manjava uma coisa tão específica e técnica, né? Uhum, Exato. Então, só que aí o negócio começou a crescer e o vídeo começou a crescer, né? Então aí as redes sociais começaram a crescer na parte de vídeo, né? E uhum, aí a foto era importante, mas o vídeo já era tão importante quanto a foto dentro do cenário da moda, né? uhum. Principalmente. E as coisas começaram a né, equivaler, eu e o Sim. espanhol já não sei mais como é que fala. Aham. É, e, enfim, aí tinha atendimento dessa agência que uma vez foi numa reunião, voltou para mim assim, você não vai acreditar. Foi, o que que foi? Ela falou assim, o vídeo que você fez foi aplaudido de pé. No final, todo mundo, não sei o que, eu falei, estou no caminho certo. É aqui mesmo que eu tenho que ficar. Beleza, confirmação. Aí, beleza, aí fiquei o tempo. Só que, nesse 1 ano que eu trabalhei lá, eu engravidei do meu segundo filho. Eu, senhora com 23 anos, engravidei do Enzo. E aí eu falei, beleza, eu ganhando o Enzo, eu vou embora, porque não tá dando, né? É legal a experiência, show, mas eu preciso ficar com eles, né? Eu já tô, não tô, né? Minha mãe que tá cuidando do Dante, né? Do meu mais velho, e eu não vou ficar aqui. Vou dar um jeito. Eu não sei o que foi naquela época, eu com 23 anos, sem, assim, ganhava muito pouco. O pai dos meus filhos também ganhava pouco na época, mas eu tinha uma certeza tão grande que a hora que eu saísse de lá, eu ia conseguir fazer dinheiro. Eu não sei que certeza ela veio, mas era muito, muito, assim. Eu acho que Sim, tem muito a ver com você ter claro o que você quer para tua pra vida, você. sabe? Uhum. Porque quando você tá completamente perdido, você não sabe, é meio que, hoje eu entendo que é uma coisa meio de energia, que você não sabe como que o dinheiro vai vir para você, energeticamente mesmo, mas eu acho que é uma clareza mesmo, uma visão, sabe? Você fica perdido, eu não sei exatamente explicar como isso funciona, mas naquela hora eu sabia onde eu queria chegar, então eu tinha certeza que o dinheiro ele ia vir para mim naquele momento. Muitas pessoas nessa área dizem assim que é importante saber o quê e o como a Aham. gente não tem que se preocupar. A gente deixa o como para o Exato! universo. É. Foi meio que isso. Eu não sei como que isso vai acontecer, mas eu tenho muita certeza que vai dar certo. Imagina, eu grávida do meu segundo filho, com 23 anos. Na época, foi uma época super complicada, porque meu pai estava trabalhando, mudou para o Rio de Janeiro, porque ele ia trabalhar lá, então minha mãe ficava no apartamento. E na época, ela e a minha irmã mudaram para o Rio de Janeiro também, e aí eu fiquei morando no apartamento deles. Só que não era meu apartamento, então assim, eu não tinha casa, eu ganhava pouco e ainda larguei o emprego, né? E aí tá. Quando o Enzo nasceu, eu comecei a fazer. Foi assim, uma questão de 2 semanas depois. Apareceu um vídeo para eu editar, moda também. Falei, beleza, vamos aí, vamos aí. Tô com ele aqui. Então eu colocava ele num. Como é que é meu Deus do céu, Um esqueci o nome. berço? Uma almofada. Não, uma Ah, não, almofada que tinha fada. aqui. Aí eu Aham. dava de mamar aqui, eu tipo, botava o peito assim, de um jeito, então que ele ficava assim, certinho, e ficava aqui editando vídeo, com ele aqui com o peito aqui, eu editando aqui. Aham. Beleza. Aí o Dante ia pra escola, aí o outro não sei o que tal, e aí eu editava de madrugada. Energia, né? Eu tinha 23, eu tinha energia pra É. fazer isso. Hoje eu não Uhum. tenho energia pra fazer isso. E o negócio começou aí e tal, e aí eu sempre ficava como editora de vídeo, e pra mim era ótimo, porque eu podia trabalhar a hora que eu quisesse, como eu quisesse, né? Uhum. De Funcionava casa, dessa né? maneira, de casa, né? Precisava Uhum. ter o meu computador ali editando e tudo mais. E foi ótimo. Só que eu ainda tinha essa vontade de viajar, né? Uhum. E aí chegou um momento que, quando o Enzo estava com 6 meses, eu já não amamentava mais ele, porque eu sempre tive pouco leite, enfim, então sempre tomando fórmula, né? E isso para a mãe, de certa forma, é uma liberdade, né? Porque você Uhum. pode deixar, né? Você pode ter essa rede de apoio, né? Que vai te ajudar a voltar, né? Para sua vida. E aí ele tinha 6 meses e uma amiga minha, que hoje, né, é muito minha amiga, trabalhava numa agência, e ela comentou comigo, ó, Bruna, vai ter uma viagem para Nova York, vai ser para fazer 3 marcas de fashion film e tudo mais, e a gente está pensando, eu pensei, na verdade, em você, para você ir com a gente. Você quer ir? Falei, oi? Falei, é óbvio que eu quero ir. É lógico, assim, se você falar, eu lembro exatamente, essa minha amiga veio, ficou aqui em casa agora, faz pouco tempo. Ela falou, eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Eu falei, eu também.
A gente tava na frente da agência, ela falou assim, se você falar que sim, eu vou comprar essa briga pra você. Eu falei, pode ir que a gente vai fazer e, meu, vai dar muito certo, não sei o quê. Beleza. Até que foi confirmado e eu fui pra Nova York Nossa. fazer o Fashion Film. Pra mim, eu não sei nem descrever, assim. Eu sei que tudo deu tão certo. Foi uma viagem tão legal. Foi uma que foi legal, porque foi legal. Eu nunca, nessas viagens, eu nunca senti que eu tava indo trabalhar. Era sempre como se Uhum. fosse férias pra mim, porque eu amava o que eu tava fazendo. Tava fazendo vídeo, que era o que eu queria fazer. Tava fazendo com qualidade, cliente satisfeito. Tava ganhando dinheiro para ir viajar, o que era o mais louco pra mim. Falei, cara, como assim? Eu poderia até de férias fazer isso, sabe? Não, ó, Eu eu poderia tô estar pagando para ganhando, fazer isso. estão me pagando, tá sobrando. Tipo, nossa senhora, maravilhoso. Então foi ótimo, foi incrível, assim, foi incrível. Eu É lembro que eu voltei, interessante. É eu interessante quando falava, você está trazendo até agora todos os processos que das suas escolhas, né, foram muito racionais, né? Quando você falou, ó, de totalmente. cinema não vai me dar dinheiro, então eu vou para essa área. Isso daqui é a minha limitação, então eu vou ter que fazer isso desse jeito. Então foi Sim, muito um processo racional, prático, até que as coisas estavam todas não propícias para você continuar avançando no seu racional e parece que você se entregou, foi com fé e aí tudo foi se sim, desenrolando, assim, completamente além das expectativas que você pudesse ter, sim, né, para aquela época da sua vida. total. Porque uma coisa que era certa era assim, na minha cabeça eu sabia que eu queria trabalhar viajando e fazendo vídeo. Só que eu Sim. achava que isso ia acontecer no final da minha carreira. Eu achei Uhum. assim, mas eu pensava assim, imagina o dia que alguém me chamar para fazer uma campanha fora do país. Imagina. Não, imagina, eu pensava assim, eu uma senhora, né? Tipo, Uhum. senhora. Aí, tipo assim, bro, hoje você vai para Londres fazer uma campanha. Eu falei, nossa, que chique. Né? Então, assim, tinha essa coisa, né? E tal. Só que assim, quando eu pensei isso, um ano depois, eu tava indo fazer minha primeira campanha para Navarra. Plus, com 2 filhos e um de 6 meses, sabe? Caraca, Era um negócio que, assim, isso improvável. é... Não, não só improvável, como é uma crença de mães, e isso eu escuto bastante de gente que vem comentar comigo, mulheres que vêm comentar comigo, falando assim, cara, você é uma inspiração para mim, porque eu tenho muito medo de ter filho, porque eu acho que eu vou ter que parar de trabalhar. Hum, Isso é... o ponto isso é também uma verdade, porque tem muitas sim. mulheres que param, uma porque elas querem, porque vem que, tipo, meu Deus do céu, um amor tão grande, com vontade de ficar com essa criança aqui em casa abraçada e beijando, sim. O outro lado, que é uma coisa que a gente pode falar depois também, é a questão de você ter uma rede de apoio. É, Eu não ia uhum, o meu filho de 6 meses se eu não tivesse o pai deles na época, se não tivesse a minha mãe ali do lado, sabe? Se você uhum, não tem essa rede, você não existe isso, sabe? sim. E é bem, apesar de todas as, enfim, X e complicações que existiam na época, para mim eu sempre bati o pé e falei, cara, eu vou fazer isso. Não existe. É meio que assim, não quer que eu faça? Tá dando algum problema, não quer que eu faça? Então tá, você sai, você sai, você sai. Porque eu sei exatamente onde eu quero chegar e ninguém vai me impedir de fazer isso. Então é uma Uhum. decisão também tua, sabe? É, Da pessoa, da mulher, de estar aqui e falar assim, não, eu não quero saber. É aqui que eu vou. uhum, Né? Então, e tem um monte de gente que dá desculpa, que eu entendo, não é questão de ser só desculpa, né? Tem uma complicação de financeira, tem tudo, né? é, Tá envolvido uhum. ali. Mas o meu ponto é, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha casa, eu tinha 2 filhos, entendeu? E eu acho que é como cada um leva a vida, ou como cada um quer também, né? O quanto você quer aquilo, O quão grande sabe? você sonha, o quão você tem essa... Exato! É, uhum, E aí entra outro ponto também, de assim, que isso foi um momento que chegou depois na minha vida, do tipo, você achar que você quer alguma coisa, mas você não quer uhum, tanto aquilo. Você não uhum, vai se esforçar, tudo isso que precisa se esforçar para uma coisa que você não quer tanto, sabe? uhum. Que é o outro, é a família que espera de você, ou é. É, Entende? Agora, o que é que tá aqui dentro, cara, você vai mover o que for para você chegar lá, entende? entendi. Então é Uhum. meio. E eu cheguei nesse lugar depois de achar que eu queria continuar fazendo isso, e eu via que o meu esforço já não era mais o mesmo, que não... o negócio não Uhum. ia. Isso aconteceu relativamente, não cedo, né? Mas
enfim, só para continuar a história, porque senão eu já Sim, começo outra coisa e eu me perco na vai. minha linha de Depois a gente raciocínio. fala dessa transição. Uhum, Mas vai vir. Que eu fiquei. Aí, beleza, comecei a fazer produção, fiz uhum, muita produção com essa agência que me chamava para fazer os vídeos fora. Aí depois fiz direto com uma marca também que me contratava fixo para eu poder fazer, acompanhar em viagem, fazer feiras que eles tinham fora do país e aí já criar conteúdo. Então era uma época que legal. não tinha vlog, não tinha nada disso. A gente começou a criar do zero, assim, basicamente. Então foi uma época bem legal para essa parte de internet, conteúdo, produção de conteúdo, né, e tudo mais, fora fashion film. O que aconteceu para mim? Chegou um ponto que eu via que o fashion film em si tinha outras pessoas que estavam aparecendo no mercado, cobrando um preço lá embaixo, para Hum, poder entrar. O que eu acho que é uhum. justo. Você vai Sim, fazer com as armas que você tem. Só que era meio. Óbvio, era complicado, porque tem que fazer. Você vai ter que ter um esforço muito maior de se diferenciar. Porque se você continuar fazendo o mesmo fashion film que o cara, você vai competir sim. só por preço, aí teu Você vai preço começa a perder. cair. Uhum, Não, aí ferrou, aí já era. Aí eu uhum. pensei, beleza, então qual vai ser o meu diferencial? Vai ser produção internacional. Hum, Eu vou ser a pessoa né, que as marcas vão poder confiar de levar para fora. Porque eu estava conversando com essa minha amiga e eu falei para ela assim, ai, por que que vocês não contratam todo mundo de fora? Né? Assim, tipo, por que que vocês levam toda a equipe daqui, filmmaker, né, fotógrafo, só contratavam um modelo de lá, né? Então, aham. stylist, toda a equipe de aqui, pô, é um dinheiro que a marca podia estar usando em outras coisas, né? E tá botando tudo em transporte, enfim, tal. E essa minha amiga comentou comigo uma coisa que é totalmente plausível. Ela falou assim: não, porque como é que eu vou confiar que o fotógrafo vai aparecer lá no dia, se eu não Hum, conheço ele? Como é que eu vou entendi. acreditar que o stylist vai fazer o trabalho que ele tem que fazer lá? Eu não conheço as pessoas, né? Eu não Uhum, confio nessas pessoas. E o trabalho, de uma maneira geral, e muito dentro do audiovisual, ele é muito baseado em confiança. Muito. uhum, Independente do quão bom você seja ou não tão bom, a confiança é um negócio que faz totalmente diferença. E aí eu pensei, falei, cara, então eu acho que eu vou solucionar esse problema, né? Eu vou fazer produções. O ponto não é, vai ser mais barato para o cliente, uhum, mas eu vou continuar ganhando a mesma coisa, que é, eu vou fazer essa rede de networking fora, vou ter pessoas estratégicas em vários lugares do mundo, que eu uhum, sei, que eu confio, que elas vão aparecer no dia da produção, que eu sei o portfólio que tem, eu sei como elas trabalham, e vou oferecer para as marcas, e a equipe toda vai estar lá, né? Então, assim, por entendi. exemplo, era muito mais, por exemplo, eu tinha maquiador, filmmaker, fotógrafo, sei lá, um em Miami, o outro em Nova York e tal, mas a gente ia fazer a produção em Los Angeles, por exemplo. Ok, era muito mais barato eu deslocar as Ah, pessoas uhum, do que eu trazer elas do Brasil. Às vezes a marca tinha uma exigência, não, eu quero que o fotógrafo vá junto, o meu fotógrafo vai junto. Ok, vai ok. Né? Então uhum. você tá, né, tudo bem. Então, aqui na Europa é a mesma coisa, é muito mais fácil você deslocar essas pessoas. E eu comecei a fazer isso, e aí começou a dar muito certo também, né? Então, ficavam produções mais baratas para o cliente. É meio que você usar o dinheiro do cliente de uma outra maneira. E eu comecei a fazer isso, fiz por muitos anos, assim, produção internacional, onde eu era produtora, eu saía um pouco, eu ainda fazia o fashion film, pegava a câmera na mão e tal, mas eu não era simplesmente a pessoa criativa, eu comecei a empreender, né? E aí foi quando eu montei o escritório, que eu achei, agora eu sou uma empreendedora, eu tenho que ter um escritório. Pior cagada que eu fiz na minha vida. Mas enfim. E aí, aí você vai entendendo algumas coisas, do tipo, eu estava muito empresária, pouco criativa, né? Muito Uhum. produtora e não estava sendo criativa em quase nada. Isso começou a me incomodar muito, assim. Falei, cara, não estou exercitando o que eu queria, de fato, exercer, né? Eu entendi também que eu não queria mais pegar a câmera na mão. Eu não queria mais ser filmmaker, eu não queria ser, na verdade, videomaker, né? Que pega a câmera e faz tudo, não sei o que tal. Eu entendi que eu queria ser mais criativa, de pensar na ideia geral e ter alguém para executar essa minha ideia, basicamente. Eu falei, então é questão de direção, né? Então, como é Uhum. que eu posso ser uma diretora? Aí eu comecei a testar algumas pessoas no Brasil também, de eu chamar uma pessoa para filmar e eu ter ideia de roteiro
e sempre trazer uma história por trás do Fashion Film. Fashion Film é uma coisa muito estética, aí eu trouxe a parte, né, criativa e história, né, e tudo mais. E deu muito certo e eu gostei muito mais de fazer isso. Só que, aí beleza, deixa eu pensar para onde, o que que aconteceu. Beleza, isso foi, eu tinha Dante, tinha Enzo, só que eu já tava um pouco cansada de fazer isso, meio que as coisas, eu tenho um problema, entre aspas, que é quando as coisas ficam muito iguais, começa a me dar um negócio que eu preciso mudar. Eu preciso mudar, tem alguma coisa que não tá certa, não tem mais desafio nenhum, já sei fazer, tipo, essa produção aqui que a gente já fez na Rússia, Moleza. já fez. Eu faço com o pé nas costas. Sabe, não me traz desafio mais nenhum, assim. Então eu Uhum. tava já agoniada com isso. E aí veio a oportunidade de mudar para fora do país, que era uma coisa que eu já queria muito. E eu pensei, cara, isso eu já tinha acabado meu primeiro casamento, casei de novo e pensei, cara, vou ir morar fora. Acho que é uma oportunidade que eu sempre quis, né? Já vai ser uma boa para eu fazer essa transição. De novo, eu indo muito no racional, tá? Muito. Uhum. Uhum. Vou muito planejada. Vou mudar para Barcelona, vou me inscrever num master para fazer, né, que seria um mestrado de Uhum. direção de cinema, para eu conhecer as pessoas lá e começar a entrar nesse mundo. Na semana que eles me aceitaram no mestrado, foi tipo a semana que eu descobri que eu estava grávida do meu terceiro filho. Foi assim. Meu Eu Deus, parece falei, que seus filhos eles ok, também eles vêm abrir uma nova direção para você. total, assim, total, É muito total. interessante. Eu não tinha pensado na sincronicidade disso, assim, mas agora te explicando, faz assim, Faz cada sentido, um né? teve o seu, né, o momento de transição, assim, bem É. importante. E você, cada vez que você falava que você estava grávida, você fala, eu ganhei. Assim, a sua perspectiva, ela é muito positiva, não é tipo, eu engravidei. Você fala, eu engravidei, mas eu ganhei o Enzo, eu ganhei o Dante. É Sim, muito lindo. total, total. Não, mas foi isso. Engraçado, porque, óbvio, quando eu tive o Dante, né, o primeiro, pra mim foi muito assustador. Eu pensei, cara, ferrou, eu não vou ter mais vida, vou ter que, né, eu não tinha noção que foi muito, muito assustador. Mas depois que eu tive ele, eu entendi que é meio, cara, eles dão uma força tão grande, mas tão Hum. grande. E eu tava pensando isso ontem até, porque foi meio, eu acho que eles me deram coragem de fazer coisas que eu não tinha coragem só por mim, assim. Foi meio tipo, ai, agora eu preciso sair do meu emprego e ter coragem de empreender por causa dos meus filhos, Ah, entendi. sabe? Nossa, Eu arrepiei. poderia, eu Uhum. poderia ter começado a empreender por mim, mas eu não tinha coragem. Entendeu? Então eles vieram para falar assim: não, beleza, agora você vai ter que ter essa coragem, vai ter que sair aí de você vai ter que fazer o negócio acontecer, entendeu? Foi meio que isso. Aham. E foi. Então foi muito legal. Assim, a parte do Dante do Enzo eu era muito nova, né? Enfim, então também assim, também uma coisa é verdade, eu já não tinha nada. Então, se eu Uhum. fizesse alguma coisa, eu não tinha muito o que perder, sabe assim? Aham. Então foi meio, beleza, vamos aí, vamos arriscar, porque assim, sabe assim, do chão não passa, vamos. E eu sempre tive um pensamento do tipo, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu tomar essa decisão? Estoicista. Total. Aí Uhum. eu pensava assim, a pior coisa que pode acontecer é. Aí eu me dava conta assim, é voltar para onde eu tô exatamente agora. Eu falei, cara, então não tem por que eu não fazer. É. Aí eu ia lá e Uhum. fazia. E dava certo, entendeu? Pior coisa é eu voltar pra isso. É meio que isso, assim. Aí Uhum. beleza, aí tive o Oliver, grávida do Oliver, pensei, vou entrar pro meu master, ganho o Oliver. Olha que loucura. Eu tinha 29, tá? Aham. Ganho o Oliver em dezembro, janeiro. Vai ser época de férias, ali de Natal, Ano Novo. Me recupero. Meus pais vão estar aqui e volto pro Master depois. Dá umas Sim. 3 semaninhas, volto de boa. Quem disse? Voltar eu pro Master? Master. Eu morando fora, aquele friozinho, sabe? Aham. Com um bebezinho em casa, meus pais aqui para aproveitar. Eu falei, que Master? Tá louca? O Nossa, homem faz imagina. planos e o homem faz planos e Deus ri. Não, riu, linda, ele tava gargalhando. Falei, linda, imagina. Vai voltar pro master. Aham. Mas Senta vai, lá. vai. Senta lá, Cláudia, total. Só que tem um outro ponto bem importante aí nesse lugar. Se eu quisesse mesmo fazer esse master, se fosse Você isso que poderia. eu ia voltar. Uhum. Eu sei que eu ia voltar, que era uma puta oportunidade e tal. Eu sei que eu ia voltar, mas eu não queria.
eu sabia que eu não queria. Aí foram tempos difíceis, porque aí eu já não sabia onde eu queria ir. E aí eu me dei conta que eu já não queria isso há muito tempo. Uhum. E aí é onde eu fiquei. Aí foi onde o bicho pegou, porque eu fiquei muito Uhum. ansiosa mesmo, de não saber que direção eu tava tomando a minha vida. Pra onde que eu queria ir? Ah, não quero isso, mas então o que que eu quero? Pra onde, sabe? E aí Sim. você tá num país diferente, com uma língua diferente, onde você não conhece ninguém, você não Uhum. tem rede de apoio, então você não sabe pra quem que você vai deixar a criança, como é que. Não, não existe isso. Então eu me peguei numa situação diferente e muito difícil, assim. Deixa eu só Uhum. fazer um parênteses. A gente tem 8 minutos. Vamos fazer É, assim, vamos fechar a parte da produção audiovisual, e aí, se você quiser fazer uma reflexão assim do que realmente foi, né, nesse processo, foi esse lado mais racional, essa força que nasceu com seus filhos aham, também. aham, E aham. aí a gente faz um segundo episódio para falar sobre a sua nova transição, a sua nova fase. Tá. Acho que pode ser Não, porque eu tô aqui interessante. discorrendo, né? Discorrendo Tranquilo, a mas é vida, muito né? Mas bom, tudo muito. bem. Sei, pra mim, podcast, eu gosto de ouvir absolutamente tudo, então eu tô contando tudo. É, tá, deixa eu pensar. E nessa nova Ah, fase também que você teve, assim, aí você foi uma fase que você voltou mais para dentro, né? E aí isso que te permitiu florescer a ideia da transição para a carreira de atriz. Foi isso? foi. O que aconteceu foi, óbvio, você tá num outro lugar, né? Num outro Uhum, país, você não tem contato com quase ninguém, né? De amigos e tal. Então, assim, essa parte de introspecção, ela foi muito natural. uhum, Muito natural. E o mais legal pra mim de vir pra cá, que foi a coisa, né, o que mais cresceu pra mim, assim, eu cresci muito com isso, foi me afastar da bolha que eu fazia parte em Florianópolis, sabe? uhum, Então eu cheguei aqui, eu pensei, cara, eu posso sair na rua, ninguém vai me conhecer. Posso fazer o sim. que eu quiser e ninguém vai me conhecer. Aí eu entendi, beleza. Eu ligo muito porque os outros falam. Então, por que que Entendi. vem isso? Por quê? E aí eu comecei a tentar cavar fundo para entender de onde que isso veio. Ah, não, é infância. Ah, porque me falaram uma vez isso, porque fizeram isso comigo. Não, não, não. E aí fui, até que chegou um momento que eu entendi que tinham coisas que não era só da infância. Tipo assim, eu nasci com certos comportamentos. Sim. Tipo, né? Assim, por que que... Não sabia. E aí é onde eu fui buscar é, astrologia, mapa astral, para entender por que que eu vim com as características que eu vim. E para mim fez total sentido. Só que você vê, toda a minha trajetória até agora foi totalmente racional. Isso. Uhum. Sim, razão até não poder mais. Eu tinha uma certa tendência a acreditar em certas coisas espirituais? Tinha. Mas nunca tinha me provado nada, né? Eu não tinha nem tempo Hum, de. Eu acho que eu estava tão imersa no que eu tinha que fazer que eu não tinha tempo de sentir nada. Eu não sentia sim. nada, eu simplesmente executava. Era esse o ponto. E, de fato, me levou a muitos lugares. Porque muitas vezes, quando você pensa muito, você executa pouco, né? Uhum. Isso Mas acontece não era demais. seu Tipo, caso. não era o meu caso, mas aí que tá o ponto. Eu sempre fui muito racional e sempre executei, até porque eu não tinha como não executar. Entendi. Eu não tinha tempo. O Dante, que foi o primeiro, né, o filho, ele me deu um senso de urgência muito grande. Eu não tinha tempo para pensar. Completamente diferente do momento que eu tô agora. Que aí eu Uhum. vejo que eu demorei 5 anos para tomar uma decisão. É muito tempo. Ao mesmo tempo, eu sinto que eu precisei parar, pensar e refletir quem eu sou, o que que eu quero. Eu já tenho, apesar de que, né, você tem idade para começar o que você quiser, eu não acredito tanto nessa questão de você tem uma idade para começar certa coisa, eu não acredito tanto nisso. Acredito que existe uma energia, você tem mais energia quando você é mais novo do que, né, vai ficando mais velho. Mas também acho que quando você é mais velho, você toma decisões melhores, né? Sim. Então, meio que isso. Mas eu acho que eu precisei desses anos para parar e pensar aonde eu tô, o que que eu quero, o que que eu quero de fato. Porque se eu não Uhum. parasse esse tempo para pensar, eu ia me meter em outra coisa, ia Sim. seguir outra coisa. Tanto que parte dela foi porque eu cheguei aqui querendo fazer direção, aí entendi Sim. que eu não queria fazer direção e comecei a fazer produção, né? Ser uma coisa zero criativa e simplesmente executar. E fiz documentário para streaming, fiz curta-metragem, fiz um monte de coisa aqui. E que se eu não parasse para pensar o que eu queria, eu teria continuado, E você sabe? Eu teve teria que continuado. parar porque as circunstâncias te colocaram no lugar e falaram, Bruna, chega, para. Não foi Cara, você porque eu que cheguei. parou.
porque eu cheguei em um momento, eu tava muito incomodada com aquilo. Tinha uma coisa de mim que, assim, eu tava muito ansiosa, eu tava muito mal, falando assim, cara, eu não tô feliz. Pra mim, é assim, por que que me chamam pra fazer um trabalho e eu não tô assim, meu Deus, um trabalho que legal. Era tipo, cara, Que eu saco. não queria estar indo, eu não queria estar indo. Eu não queria, ai, É. por que que eu tô indo pra esse trabalho? Ah, porque, pô, tem pessoas legais, eu vou encontrar pessoas legais. Hum, Agora, eu tô feliz fazendo isso? Era uma não. sensação que me incomodava. Não era uma Entendi. coisa, sabe? Então, você teve um Então, processo de escuta também muito ativo, do seu corpo, de onde você estava. Uhum, total, total, uhum, total. E uhum, foi um processo, não foi uma coisa rápida, tipo, entendi. Teve muitos trabalhos que eu tive que fazer para entender que não era aquilo que eu queria. E uhum. são processos pequenos, né? Assim, é um dia você. Porque quando você fala assim, você teve uma transição. Então um dia eu me iluminei e pensei, quero ser atriz. Não, foram Não. 5 anos com mini Insights, sentimentos, assim, insights para você chegar num ponto e falar, puta, é isso aqui, ó. E aí, quando é, você descobre o que que é, o teu corpo reage de uma maneira diferente. É a sensação mesmo, teu corpo reage. Parece que baixa, assim, algo, eu não sei, um alívio mesmo. É um alívio que você é, olha assim, puta, é isso aqui. É isso aqui. é, Pronto, descobri. Se hoje me chamassem para fazer isso aqui, eu ia estar feliz. Nossa, eu ia estar explodindo de felicidade. É isso aqui. E entendi. não que nesse processo, mesmo quando você encontra o que quer, existem processos de altos e baixos, mas aí, Claro. que aí Uhum. entra depois do que a gente vai conversar, que é totalmente normal, e eu acho que é uma alteração entre o racional e E o o. extremamente emocional ou espiritual. Entende? É onde É. você fica oscilando aqui assim. Então, Uhum. quando hoje, imagina, eu era uma pessoa extremamente racional. Hoje, quando eu entro no meu racional, eu tenho que parar. Eu tenho que parar, aí eu acendo meu incenso, tiro a minha cartinha, falo assim, não, vamos iluminar aqui o negócio, porque não tá dando, não tá dando. Aí eu volto pra mim e falo, não, beleza, é esse caminho aqui, vamos lá. Sabe? Então, é meio que isso. Legal. É ótimo, Bru. Então, acho assim, para a gente terminar e depois a gente começar a parte, que para mim também vai ser muito interessante. Aham. Se você tem uma dica mais concreta, prática, assim, para quem quer hoje trabalhar remoto com a produção audiovisual. Se você tem uma dica assim, ó, se eu quero começar hoje, o que que você recomendaria para essas pessoas? Cara, é assim, audiovisual ele pode ser 100% remoto. Não existe. 100%. Uhum. Para mim, de novo, para mim foi um erro ter alugado um espaço e ter, sabe, não faz o menor sentido. Você pode ter o computador, você pode trabalhar com edição, você pode ser produtora, é o que eu sempre falo. Tem gente que fala, mas eu não sou tão boa fazendo vídeo, tão bom fazendo vídeo, eu não me sinto ainda seguro, e tal. Cara, se você não se sente seguro, vai ser produtor. Uhum. Produtor é contratar as pessoas, é saber como o mercado funciona, contratar as Logística. pessoas, logística, Uhum. sabe? Então você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. E aí, se você quer trabalhar com produção internacional, melhor ainda, sabe? Uhum. Você pode se deslocar. Simplesmente não existe limite. Eu acho que sabe o que é o mais importante? É você ser criativo. Perfeito. Ser criativo. Para você arranjar e criar novos projetos. E É, querer, e né, determinação. Você falou várias vezes, apareceu para mim determinação. determinação. Show. Saber onde você quer chegar. Ai, obrigada, Bru, adorei. Perfeito. A gente então marca Imagina. para fazer a próxima e foi maravilhoso estar aqui com a gente. Obrigada por ter contado um pouco mais da sua história. Adorei te conhecer ainda melhor. Obrigada, amiga. Beijo. Um beijo, obrigada.